Olá, pessoal. Nossa aula de hoje de radiologia digital, vamos ver alguns tópicos relacionados à edição de imagem, entre outros fatores. Hoje nós vamos falar no famoso pós-processamento da imagem digital, que nada mais é do que trabalhar nossa imagem na nossa estação, lá no computador, editar, cortar, inserir texto, entre outros. Lembrando que o pós-processamento, ele é serviço nós, do técnico. Nós devemos fazer esse processamento adequado, seguindo várias diretrizes, várias orientações, do qual o setor já tem o hábito de utilizar, tá bom? Temos que ter sempre cuidado com o receptor, tá? Vou listar aqui para vocês primeiro alguns erros, algumas coisas que devemos sempre tomar cuidado. Como podemos ver, o receptor está sujo com areia, e isso vai danificar nossa imagem. Então, é sempre aconselhado limpar, deixar o receptor limpo, assim como a placa que fica dentro do receptor, nossa placa de fósforo estimulado. Um outro fator muito importante, além de areia, essas coisas, são colas que podem vir a cair em cima do nosso receptor de imagem. Como podemos ver aqui nessa imagem, essa parte branca, é onde tinha cola no receptor. E com isso, acabou-se gerando esse artefato aqui na imagem, que não condiz com alguma patologia do paciente, tá bom? Outra coisa, devemos sempre ficar atento. Um outro fator que a gente tem que sempre ficar de olho é para não aparecer imagem em cima de uma imagem que já foi feita. Como podemos ver aqui, por exemplo, nós temos uma pelve, ela está de cabeça para baixo, tá? A gente tem aqui ó, o ilíaco, tem aqui o pubis, a articulação do pubis. Se vocês olharem atentamente, vocês vão conseguir ver. Ou seja, essa placa digital, ela não, a imagem antiga dela não foi apagada corretamente. Isso é um erro muito raro, mas pode acontecer, tá bom? Gera grande transtorno para a gente no serviço de radiologia. A gente precisa repetir o exame. Como parece aqui, o exame foi feito no leito, então é um exame bem complicado de ficar repetindo. Mas, infelizmente, acontece. A gente tem que ter essa noção, tem que ter esse olho crítico na imagem, tá bom? Uma outra falha no pós-processamento é que simplesmente a digitalizadora não carrega a imagem adequada. Como podemos ver, a imagem começou a ser carregada, ela tem uma certa pequena nitidez, porém ela não foi carregada completamente. Isso é muito comum de acontecer, tá? E a gente deve sempre ficar de olho em relação a esse fator também. Uma outra característica que deve sempre ficar atento é a radiação de fundo, ou seja, a radiação do ambiente que pode sensibilizar nossa placa digitalizadora. Como, por exemplo, uma placa que não foi utilizada por vários dias, que fica parada em um determinado local do setor, ela vai guardando, ela vai acumulando essa radiação de fundo, nada mais do que a radiação da sala, tá? Residual da sala. E com isso, ela gera uma imagem toda distorcida. Caso a gente faça algum raio-x, alguma imagem em cima dela, a gente vai perder essa imagem, a gente não vai ter uma definição adequada. E o pós-processamento, o que nós fazemos no pós-processamento, além de ficar atento em relação a esses artefatos, a esses erros que podem acontecer no nosso processamento durante a leitura da placa, a gente também pode fazer alguns incrementos na imagem, como, por exemplo, uma anotação, ou seja, a gente vai colocar uma etiqueta na imagem, como, por exemplo, paciente sentado, paciente com ortostase, no leito, entre outros. Janela em nível, aqui é o nosso contraste, tá? Que a gente pode clarear, deixar um pouquinho mais escuro, entre outros. Magnificação, que é nada mais é do que um zoom na imagem, tá? Deslocamento da imagem, ou seja, a gente fez um tórax lá no nosso leito. Como sabemos que é um pouquinho complicado fazer. E com isso, o paciente não ficou bem centralizado na imagem. A gente consegue centralizar essa imagem. Inversão da imagem, nada mais é do que inverter. Então, a gente vê no raio-x que o osso fica branco e, às vezes, tem outras partes que tem muito ar, ficam escuro. Quando a gente usa essa inversão, inverte, o osso fica
preto e onde tinha o ar que ficava preto antes, fica branco na inversão. Vou mostrar a imagem para vocês de como é, tá? É possível também fazer uma subtração. Nesse caso aqui são imagens com contraste. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Deslocamento de pixel, que é muito utilizado no serviço de hemodinâmica com paciente em movimento. Então, há uma correção daquele pixel, a imagem não fica borrada. Isso aqui não se aplica para a gente na radiologia, no raio-x convencional. E a região de interesse, a gente consegue colocar um ROI, medir densidade, entre outros. A anotação que eu falei para vocês é isso aqui, a gente pode escrever que foi feito no portátil, semi-ereto, colocar o numerador, que no caso eles utilizam aqui um Lzinho, dizendo que esse é o lado esquerdo. Janela e nível. Vou mostrar um vídeo para vocês de um técnico trabalhando com essa janela e nível. Magnificação, ele também vai mostrar nesse vídeo. Deslocamento de imagem. A inversão da imagem que eu falei para vocês é isso aqui. Isso aqui é um raio-x de mão, no qual foi feita a inversão da imagem, tá? Então, como vocês podem ver, onde era osso, que era branquinho, aqui ficou preto. Algumas patologias são mais bem demonstradas nessa inversão. Uma imagem um pouquinho mais sensível. Essa é a subtração, é feita uma imagem pré-contraste, depois é feito o contraste, e depois é feito a subtração na parte óssea, e com isso a gente tem um realce só dos vasos. A gente consegue ver lá no fundo a imagenzinha da calota craniana, da cervical, mas ela fica apagada em relação aos vasos. Esse é o vídeo que eu falei para vocês, é de um técnico. Vou deixar disponível para vocês assistirem ele na íntegra, tá bom? Aqui ele fala de alguns cuidados, colimação, aparelho. Aqui ele mostra a sala de exame onde ele coloca a placa, e esse daqui é o digitalizador. Ele mostra a posição certinha de colocar o digitalizador. Como eu falei, eu vou deixar o vídeo na íntegra para vocês assistirem. Aqui a tela de trabalho dele, como está movimentando, acaba ficando um pouquinho sem nitidez. Ele fala em cadastrar o paciente, foi feito um raio-x de uma mão, ele vai mostrar a edição para a gente, como é feito a edição. Como ele já tinha editado, aqui ele está voltando as edições todas, para poder ele editar e mostrar para a gente como é feito. Aqui ele está inserindo o numerador, letrinha E, quer dizer que esse é o ombro esquerdo do paciente. Agora, ele vai fazer um recorte na imagem, olha que ele dá o foco no ombro, e quando ele corta, toda a imagem lateral é apagada. Essa é a magnificação que eu falei para vocês, o zoom, ele aplica o zoom na imagem, podem ver que ele ajusta de novo o numerador, já que ele ampliou e cortou a imagem para não poder perder. Esse é o janelamento, essa é a correção de contraste, essa é a inversão da imagem, tá? E aqui ele mostra também a opção de movimentar a imagem. Bem, ele não mostrou, mas é possível arrastar essa imagem de um lado para o outro, igual vocês viram ele fazendo no início. Aqui temos uma outra etiqueta, que ele estava escrevendo no ombro. Ele pode virar a imagem em vários sentidos, pode inverter um lado para o outro. E mesma coisa agora ele faz com a mão. Ele vai recortar, vai janelar. Podem ver que ele dá o foco na imagem de interesse. Ó, ele movimentou ela, moveu ela de um lado para o outro. Agora ele está aplicando um janelamento adequado. Está colocando o numerador. E é esse os fatores que a gente mais utiliza no nosso serviço durante o nosso dia a dia. Alguns serviços a tela touchscreen, então a gente consegue editar usando a própria tela, não precisa nem utilizar o mouse, que acaba agilizando muito o nosso serviço. Uma outra coisa é montar o nosso filme que vai ser impresso. Como vocês podem ver, depois de editado, a gente joga ela para o nosso filme, a gente consegue dar o zoom
e consegue imprimir essa folha. Ela vai sair exatamente daquela forma ali na impressora do lado, tá bom? Lembrando que a impressora atualmente utiliza-se muito um papel fotográfico, tá? Utiliza-se papel fotográfico, o qual substitui aquela película de plástico como a gente tinha o costume de ver antigamente. Como vocês viram, a gente tem muita opção de ferramenta para poder trabalhar a imagem. Porém, nós não devemos esquecer a qualidade da imagem radiográfica. Ela tem que ser janelada numa densidade e um contraste adequado. Essa densidade ela está diretamente ligada ao fator de exposição, ou seja, a gente não pode fazer uma superexposição ou uma subexposição, ou seja, não utilizar nem muito nem pouca radiação para fazer imagem, porque isso vai interferir na qualidade. O contraste, esse contraste é aquele janelamento, ele deixa mais clarinho, mais escuro, a gente deve sempre utilizar o adequado. Isso, com o tempo, vocês vão tendo uma noção de como fazer melhor, como deixar a estrutura evidente sem apagar a outra, tá? Resolução espacial. Não esquecer que o zoom demais vai dar um falso resultado. Por exemplo, uma mão do paciente, se você aplicar um zoom, vai parecer que a mão é gigante. Não, a gente deve fazer um zoom adequado para aquela estrutura. A gente não vai deixar em tamanho real, mas a gente vai deixar bem próximo do tamanho real. Distorção. Lembrando que a distorção da imagem é em relação ao movimento do paciente. Se o paciente, a gente fizer algum procedimento, ou o paciente mover o qual ficar uma estrutura distorcida, por exemplo, num raio-x de tórax, que o paciente fizer uma inspiração, na hora que a gente disparar o raio, a gente vai ver que tem a distorção daquelas costelas, elas ficam meio que borradas, ou fica uma costela sobreposta à outra, como se fossem duas imagens, uma em cima da outra. Esse é outro fator de qualidade que a gente deve aplicar na nossa imagem. Caso isso aconteça, a gente precisa repetir a imagem, tá bom? Repetir o raio-x. Pessoal, uma aulinha mais simples, tá? Eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem, vou deixar a atividade, lembrando que eu estou acompanhando quem faz as atividades, tá bom? Um abraço, até a nossa próxima aula.